colega advogado, que está aqui comigo no escritório, doutor Renan. Por favor, doutor Renan, vem aqui dar um oi para os alunos. O doutor Renan está aqui me ajudando, ele está também produzindo peças. Pode vir aqui, doutor Renan, dá um oi aqui para os alunos. O doutor Renan está aqui, ó, está aqui me ajudando, tá? Boa noite, pessoal. Prazer, satisfação estar com vocês. Na aula, professor Rodrigo. Veio aqui me ajudar, me trazer algum material aqui para a aula, e ele está aqui acompanhando com a gente, tá bom? Na medida em que eu precisar de alguma coisa, eu me socorro dele aqui. Tá Isso, bom? pessoal. Obrigado. Estamos dando boa noite aqui para você, Renan. Então, vamos lá, deixa eu colocar o nosso slide aqui. Bem, gente, nós vamos começar a aula de hoje com um tema bastante interessante, um dos temas que veio à tona com a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, lei anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Esse tema, sem dúvida nenhuma, é um tema que revolucionou o sistema processual penal brasileiro a partir do começo desse ano, a partir do dia 23 de janeiro, quando a lei entrou em vigor, o artigo 28A, que traz todo o regramento do acordo de não persecução penal, e a nossa aula de hoje vai ser integralmente dedicada ao acordo de não persecução penal do artigo 28A. À medida em que eu for falando dos dispositivos, eu vou pedindo para os colegas darem aquela ajuda de praxe, colocando os dispositivos aqui no chat, para leitura conjunta e participação de todos, envolvimento de todos aí, nesse momento que nós estamos aqui junto online, tá? Bem, primeira coisa fundamental quando se fala em acordo de não persecução, minha gente, artigo 28A, origens e fundamentos para o Instituto. O que eu tenho a dizer inicialmente para vocês, e acho que isso é muito importante destacar, é que o acordo de não persecução é um instituto que compreende aquilo que nós já víamos chamando no direito brasileiro de justiça penal consensual. Justiça penal consensual. E a justiça penal consensual, embora tenha sido muito falada hoje em dia, ela não é algo tão novo. Ela começa, na verdade, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, com a remissão conferida à criança ou adolescente que pratica ato infracional, a remissão da medida socioeducativa. Essa remissão já era um instituto em que o advogado da criança e adolescente, junto com o Ministério Público, formulava um acordo para evitar a aplicação da pena. Posteriormente, em 1995, com a Lei 9.099, Lei do GCRIM, Lei 9.099/95, nos artigos 76 e 89, nós tivemos a criação de dois institutos aí. A transação penal, que nós vamos falar hoje, hein? Transação penal, muito usada, e a suspensão condicional do processo. Só que tem um detalhe. Quando se fala em Lei 9.099, infrações de menor potencial ofensivo, transação, suspensão condicional do processo, nós tínhamos como mote para essa justiça penal consensual desde 1995 a ideia básica de adoção de medidas alternativas como resposta punitiva. Tá bem? Para evitar, na verdade, o encarceramento daqueles autores de infrações de menor potencial ofensivo. A ideia era evitar o encarceramento para infrações penais de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Mas o que é mais importante dizer é que esse modelo ganhou mais relevância ainda a partir da Lei 12.850, de 2013, a Lei de Combate às Organizações Criminosas,
as organizações criminosas, que criou o acordo de colaboração premiada, nos modos em que ele foi empregado largamente na Operação Lava Jato. Acordo de colaboração premiada. Muito empregado na Operação Lava Jato, nas fases da Operação Lava Jato, executados na presença do juiz Sérgio Moro, como vocês já viram largamente na imprensa. Aqui, na verdade, era o artigo 4º, parágrafo 14. Parágrafo 14 da lei. Tá? Só que veja, quando se cria uma justiça penal consensual para a organização criminosa, a ideia básica aqui, entendam isso, gente, isso é muito importante, a ideia básica aqui não era evitar o encarceramento, porque muitos foram encarcerados, inclusive, para fazer acordo de colaboração. Aqui a política criminal era no sentido de desmantelar a organização criminosa. Não evitar o encarceramento. Pelo contrário, se encarcerava para desmantelar a organização criminosa. E, com isso, a ideia básica de conseguir desmantelar a organização criminosa por acordo de colaboração premiada residia necessariamente, indispensavelmente, na postura colaborativa do membro. Dependia de uma postura colaborativa do membro da organização. De que maneira? Indicando meios de prova. Meios de obtenção de prova. Então, a política criminal aqui é diferente do modelo consensual quebrando aqui, ó. Esse modelo de justiça consensual de 1990, 1995, com a remissão, transação penal, suspensão condicional do processo, tinha o propósito de desburocratizar, evitar encarceramento para infrações de menor potencial ofensivo, desburocratizar o judiciário. Aqui não. Aqui a justiça penal consensual é para desmantelar organizações criminosas, adotando uma postura colaborativa do membro da organização, que indica meios de prova, já que existe uma dificuldade muito grande de investigar essas estruturas, que são paralelas ao Estado. Então, a ideia básica é essa. Tudo bem? E agora? E agora, com a lei anticrime, o que aconteceu? Com a lei anticrime, nós encontramos um instituto intermediário. Com a lei 13.964, que é a lei anticrime de 19, artigo 28A do Código, com a nova redação, o acordo de não persecução, que é o tema da nossa aula, acordo de não persecução penal, se generalizou para infrações penais de média ofensividade. O que é infração penal de média ofensividade? Já falo para vocês. É aquele que a pena mínima combinada e abstrata, olha lá, é inferior a 4 anos. A pena mínima, tá? Não a pena máxima. Então, nós estamos aí diante de um contexto intermediário. O acordo de não persecução veio como um contexto intermediário. E eu estava fazendo banca com uma aluna realmente ontem, né, num trabalho muito interessante sobre justiça penal consensual, e ela fez uma pesquisa que me convenceu bastante. Ela disse o seguinte: nos últimos 20 anos no Brasil, nós vivemos um fenômeno chamado expansionismo penal, ou expansionismo punitivista. Esse expansionismo aconteceu com a criação de muitos tipos penais. Mais de 800 tipos penais. E se vocês observarem a grande maioria desses tipos penais,
vão se enquadrar nesse contexto de média lesividade, média ofensividade, em que a pena mínima é abaixo de 4 e acima de 2. Então, veja, o que acontece? Você não tem como gozar da transação penal, não tem como gozar da suspensão condicional do processo, mas você pode gozar do acordo de não persecução penal, porque existe uma faixa de delitos, delitos contra a relação de consumo, delitos ambientais, uma série de crimes, de tipos penais, que vão se enquadrar no modelo do acordo de não persecução penal. Então, nós estamos diante de um instituto que tem, por óbvio, sem dúvida nenhuma, estabelecer o quê? Uma desburocratização do sistema penal em razão do expansionismo punitivista. A ideia básica é essa, né? Reduzir a burocracia, o entrave da justiça penal com infrações de média lesividade e, com isso, estabelecer uma resposta punitiva rápida e imediata. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora que vocês já entenderam o contexto que nós estamos inseridos, quer dizer, nós estamos dentro de mais um acordo penal. Tudo isso que eu falei para vocês são instrumentos que permitem a realização de acordos penais. Acordos penais, acordos em que o Ministério Público negocia com o advogado do investigado a resposta punitiva a ser aplicada em troca de uma informação. Então, nós estamos diante de acordos penais. O acordo de não persecução é mais um. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é importante destacar aqui quando a gente fala de acordo de não persecução? Primeira coisa, gente, para ter acordo de não persecução penal, para ter um ANPP, existe a necessidade de ser possível a propositura da ação penal. Havendo a possibilidade de propositura da ação penal, e aí na prática isso quer dizer o quê? O Ministério Público, o promotor, formulou um juízo acusatório positivo. Há a possibilidade de propositura da ação penal. O que acontece? O promotor está convencido de que tem que acusar, de que tem que entrar com a ação penal. O promotor formou um juízo acusatório positivo. Ou seja, ele está convencido de que é caso de ingressar com a ação penal. Se o promotor está convencido que é caso de entrar com a ação penal, eu já falei isso para vocês, o que recai sobre ele enquanto agente do Estado? Ele tem o dever legal de acusar. É um dever legal do Ministério Público de acusar. O Ministério Público não acusa porque ele quer. Ou porque ele não quer, e deixa de acusar porque não quer, ou porque está de mau humor, ou porque existe algum voluntarismo. Não, não. O Ministério Público acusa porque a lei manda. O Ministério Público acusa por determinação legal. Toda vez que o promotor está acusando, impelindo a ação penal, ele está cumprindo um dever legal, ele está aplicando a lei. Ele está aplicando a lei no caso concreto. Dado o fato de que, se ele não estabelecer essa acusação, ele está praticando uma omissão institucional ilícita. Quando o MP tem um juízo de acusatório positivo e não oferece a denúncia, vocês já sabem disso que eu disse em aula já, o que o promotor está fazendo? Está praticando uma omissão ilegal, que até então o juiz era o responsável para imprimir esse controle, aplicando a redação antiga do artigo 28, se negando a homologar o pedido de arquivamento. Lembram disso? Quem fazia o controle de legalidade do dever acusatório do MP era o juiz, que, discordando do pedido de arquivamento, submetia os autos ao procurador-geral. Então, o dever legal de acusar tem que ser exercido. Quando se trata de acordo de não persecução, na prática, existe esse dever legal, existe esse juízo acusatório positivo, mas há uma exceção legal agora. Então, o que o acordo é, na verdade? Ele é uma exceção legal ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Ele é uma exceção legal, claro que é uma exceção que depende do atendimento de algumas condicionantes que nós vamos descrever daqui a pouco, uma a uma, com vocês aqui, tá? Mas a essa exceção legal está lá no artigo 28A. O próprio artigo 28A é o dispositivo que abre a exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Ele, o artigo 28A, é a própria exceção. E a doutrina vem chamando isso de princípio da discricionariedade regrada do Ministério Público. Princípio da discricionariedade regrada
dada ao órgão do Ministério Público, que formulará um juízo de valor quanto à elaboração do acordo de não persecução, inclusive com o preenchimento das condições. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo, né? Ficou claro isso para todos até aqui, né? Posso repetir o princípio, Bárbara? Sem problema. Sem problema, com muita alegria. O princípio da discricionariedade regrada significa o quê? Que o promotor vai ter uma margem de liberdade. Vou escrever mais sobre isso. O promotor terá uma margem de liberdade dentro das condicionantes legais para deixar de cumprir seu dever legal acusatório. Claro, gente? Ficou claro até aqui, então, né? Isso é discricionariedade regrada, Bárbara. É uma margem de liberdade dada ao órgão do MP para não ingressar com a ação penal, formular o acordo na hipótese em que era para ingressar com a ação, não exercer esse dever legal acusatório, porque a lei abre exceção, dando a margem de liberdade ao órgão do Ministério Público para tanto. Ficou claro isso, minha gente? Vocês entenderam mesmo? Alguém tem alguma dúvida? Tá ótimo. Muito bem. Muito bem, Bárbara. Fiquem à vontade para fazer essas interpelações como a Bárbara acabou de fazer, tá? Bom, o que é importante destacar agora, porque muita gente está fazendo confusão com relação ao acordo de não persecução e acordo de colaboração premiada. Gente, a NPP não é instituto delacional ou premiado. Não é. Não há troca aqui de informação por redução do poder punitivo do Estado. No acordo de não persecução, nós queremos estabelecer uma pronta resposta punitiva. É claro que nós queremos gerar informação com a confissão, né, do investigado. Nós queremos gerar informação. Mas não é um instituto delacional onde há uma necessidade de reunir provas ou meios de obtenção de provas serem trazidos como cláusula compromissória do acordo. Isso não existe no acordo de não persecução penal, como acontece no acordo de colaboração. No acordo de colaboração, assumem-se compromissos. E há uma discussão na doutrina se esses compromissos são ônus ou obrigações, já que se trata de um negócio jurídico processual. Existe essa discussão na doutrina. Agora, o acordo de não persecução não tem essa discussão. Por quê? Porque ele não é um instituto delacional ou premial. Não é necessário que o investigado traga informações ou meios de obtenção de prova para a redução, né, em troca da redução do poder de punir do Estado. Agora, é óbvio que há necessidade de se ter um voluntarismo. Ninguém é obrigado a formular acordo de não persecução. Você pode optar pela disputa judicial. O teu advogado, inclusive, pode orientar. Falar, olha, não vamos fazer um acordo, nós vamos para o embate processual aqui. Nós temos provas favoráveis, nós temos como demonstrar inocência, não queremos formular o acordo, o Ministério Público, então, vai formular a denúncia e vamos nos defender no curso da ação na condição de réu. Veja que quem faz o acordo de não persecução não é réu, é investigado. O acordo é sempre feito na fase pré-processual. O ANPP é sempre convolado, a lei usa essa expressão, é sempre convolado na fase pré-processual. Tá? E convolado e homologado, né? Judicialmente pelo juiz de garantias. Já estamos falando do juiz de garantias em que pese haja uma liminar em controle de constitucionalidade suspendendo a eficácia da norma. Nós já vamos trabalhar com o juiz de garantias como se ele estivesse em vigor, que já é texto de lei. Obviamente que se depois houver uma adaptação, a gente volta a falar, tá? Então, aqui eu coloquei de forma bem clara, esquematizada para vocês, ó. Não sendo o caso de arquivamento, diz o código. Portanto, sendo o caso de propor ação,
é que se faz o acordo. É nesse contexto. Se for caso de arquivamento, aí nós não vamos aplicar o 28A. É a redação do próprio artigo 28 que foi reformulada. O próprio promotor promove o arquivamento e submete ao órgão responsável pela revisão desse arquivamento já promovido pelo membro do MP. Tá? Então, não sendo caso de arquivamento, saímos do artigo 28, vamos para o 28A, verificar se é caso de formular acordo de não persecução, a depender das condições estarem ou não presentes ao longo da investigação. Tá bem? Muito bem. Bom, primeira coisa importante que eu tenho que destacar com todos vocês aqui, e aqui sim é uma norma objetiva que deve ser cumprida para que o acordo possa acontecer. Há necessidade de que o investigado, isso está imposto no código, o investigado, tenha confessado formal e circunstancialmente o fato, ou a prática da infração penal. Ele tem que confessar a infração penal? O código fala agora em confessar a prática da infração penal. Ele não fala em confessar fato. Ele fala confessar a prática da infração penal. Então, de forma formal e circunstanciada. Então, não temos como escapar desse regramento muito duro do Código, que não admite confissões qualificadas pelo exercício do direito de defesa, que é aquela em que você narra o fato e traz uma excludente de ilicitude, como uma legítima defesa, porque aí não seria confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Tem que confessar a prática da infração penal. Não é o fato em si negando o crime. Tem que assumir o crime. Assumir a prática da infração penal. Na prática, gente, quando isso acontece, o investigado está tendo o quê? Que renunciar à sua autodefesa. A autodefesa é renunciável, professor? Claro que é. A autodefesa é um direito fundamental personalíssimo, individual, porém irrenunciável. A autodefesa é uma decorrência do princípio da não autoincriminação, que nós já falávamos dele no nosso início das aulas. Lembram do princípio da não autoincriminação? Pois então, aqui o investigado renuncia à sua autodefesa para poder formular o acordo de não persecução. E ele fará, então, uma confissão formal circunstanciada do que está da prática da infração penal. Quer dizer, há um interesse do Ministério Público de registrar o que aconteceu? Ele quer ter esse banco de dados? Quer. Esse indivíduo que confessa, ele vai ter que trazer mais elementos de prova de outras pessoas? Não! Até porque o acordo de não persecução pode acontecer quando o indivíduo pratica uma infração individualmente. Não precisa de organização criminosa, não precisa ter coautoria, nada disso. Ele pratica individualmente o crime. Tá? Agora, aqui vocês lembram, né? Princípio da não autoincriminação. Quando isso acontece, nós estamos alimentando um banco de dados do Ministério Público, né? Agora, veja, embora se renuncie à autodefesa para alimentar um banco de dados, e aqui a finalidade, alimentar banco de dados do Ministério Público, porque vai servir essa informação para outras apurações, banco de dados investigatórios do Ministério Público. Embora tenha essa finalidade, não há que se falar em renúncia à defesa técnica. Olha aqui, gente. A defesa técnica aqui, ela é obrigatória e condição de validade para a homologação do acordo. Inclusive, o juiz pode se negar a homologar o acordo de não persecução se não houver a participação do advogado, do defensor, para chancelar a renúncia à autodefesa. Mas, professor, o que o defensor vai fazer? Ele vai orientar o investigado para que ele verifique se é caso ou não de assumir a confissão. Porque, veja, na prática, o defensor pode orientar e falar, olha, de acordo com esse quadro probatório que está aqui, é melhor você não fazer o acordo, não confessa, até porque você não praticou o crime, não tem prova de que você praticou o crime, você vai para a defesa técnica efetiva no curso da ação penal. E essa oportunidade, o investigado, enquanto cidadão, tem que ter.
Tem que ter. Por quê? Porque essa oportunidade é que vai orientar a sua voluntariedade. O acordo de não persecução, enquanto ato jurídico, é uma livre manifestação da vontade. Mas é uma livre manifestação da vontade orientada por um defensor técnico, diz o Código. Então, o defensor irá chancelar a renúncia à autodefesa como pressuposto de validade do acordo de não persecução. E aí eu vou complementar dizendo o seguinte: a voluntariedade, ou seja, a manifestação de vontade do investigado, depende da orientação técnica de advogado. É só para fazer joinha o advogado? Não, gente. Não é para fazer joinha, não. Não é só para cumprir tabela, não é só para cumprir formalismo, não. É para orientar de verdade, porque o cidadão, enquanto investigado, tem o direito de saber da viabilidade do exercício da sua defesa no curso da ação penal. Certo? E aqui, nesse momento, é que o juiz pode se negar a chancelar o acordo e fará o controle formal de legalidade, se não houvesse oportunidade. E quem já faz isso? O juiz de garantias. Dentro de um modelo estritamente acusatório, que é o modelo implementado pela lei anticrime. Então, o juiz pode se negar a chancelar o acordo, dizendo, olha, eu não vou formular o acordo, porque não houve defesa técnica efetiva. O advogado não teve oportunidade de conversar, não pôde opinar, né? Isso acontece numa audiência que eu vou mostrar para vocês já já, que é uma audiência de homologação nos moldes da audiência de custódia, tá? Em que o advogado tem que estar lá participando, dando a sua orientação fundamental como prerrogativa da advocacia, tá bem? E aqui nós estamos falando de juiz de garantias, efetivamente. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou colocar para vocês um pressuposto que chama muita atenção e vai despencar em prova da OAB, gente, esse pressuposto aqui. Eu já vejo ele nos testes. Né, Renan? Isso aqui vai cair, viu, gente? O Renan é advogado, há menos tempo que eu, ele sabe que isso vai cair. Então, são pressupostos positivos, ou seja, que devem estar presentes para que, de fato, se torne possível. E esse primeiro pressuposto de natureza objetiva leva em conta a pena combinada em abstrato para o tipo penal, para o crime. Então, vamos lá, olha só. 2 pressupostos positivos iniciais. Primeira coisa, infração sem violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, não cabe acordo de não persecução penal. Já sai da média lesividade. Já passa a ser um crime de alta lesividade. Já não faz sentido você fazer acordo de não persecução se houver violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, roubo, né, extorsão mediante sequestro, homicídio, quer dizer, lesão corporal grave, lesão corporal até mesmo leve, porque tem violência, né, estupro. Esses crimes não vão comportar acordo de não persecução. Começa por aí. Infração penal sem violência ou grave ameaça. E qual que é o outro dado objetivo fundamental? Pena mínima combinada inferior a 4 anos. Se a pena mínima for até 4 ou mais de 4, já não dá para formular o acordo. Você sabe como é que vai vir no teste da OAB? Para te confundir? Pena mínima igual a 4 anos. Pena mínima igual a 4 anos, dá para fazer o acordo ou não? Não, é pena mínima. Pena inferior a 4 anos. Né? E outro dado objetivo importante, que está no parágrafo 1º do 28A, eu já coloquei aqui, que remete à análise desse pressuposto à aplicação do princípio da individualização da pena no plano abstrato, aqui só para aferir esse pressuposto objetivo. Como assim, professor, aplicar o parágrafo 1º? O parágrafo 1º diz assim, ó, para a aferição da pena mínima combinada ao delito, ao que se refere o CAPT, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Veja, causas de aumento e diminuição. Não se trata aqui de agravante, atenuante, nada disso. Porque tudo isso aí está dentro da margem da pena fixada no tipo. Não é isso. Nós não estamos falando de circunstância judicial, não estamos falando de agravante nem atenuante. Nós estamos falando de causa de aumento ou diminuição de pena, que são variantes que podem extrapolar os limites máximos e mínimos estabelecidos para a punição do delito. Isso tem que ser levado em conta pelo promotor na hora de formular?
Tem, sim. Isso, inclusive, é matéria já simulada para restringir, inclusive, suspensão condicional do processo. Quando houver concurso material, concurso formal, em que há a possibilidade de gerar um aumento, uma causa de aumento da pena, não tem como ofertar, isso já é entendimento de Tribunal Superior simulado. O código fez foi só deixar isso muito bem esclarecido aqui na hora de formular o acordo. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, né? Para prescrição também leva-se em conta isso, o Renan está lembrando aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, veja, qual mais elementos nós temos aqui? Alguém está em dúvida aí, né? Vamos lá, vamos tirar a dúvida, não precisa acelerar tanto, professor. Vamos conversando. Quem que está com dúvida aí? Vamos lá, o que está acontecendo? Aqui não tem problema que você não fica com vergonha de pedir para o professor repetir, né? Porque ninguém vai olhar para a sua cara, então você pode usar o chat, né? O senhor pode repetir? Posso. Tem como explicar novamente? Claro que tem. Isso não tem problema nenhum. Vou explicar. É o seguinte. O parâmetro objetivo da fixação da pena é pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima é igual a 4, por exemplo, tem um crime lá, pena de 4 a 12 anos. Já não tem como aplicar o acordo de não persecução. Agora, 3 anos já dá. 2 anos já dá. Né? Você imagina que parece até que isso aqui foi feito para pequenas corrupções, crimes de corrupção de média gravidade e concussão, porque são crimes que a pena mínima é 2 e a pena máxima é 12. Né? Então, cabe o acordo de não persecução para corrupção. Pequenos crimes de corrupção, né, que não envolve organização criminosa, eu vou falar disso já, porque se envolve corrupção envolvendo organização criminosa, aí você avoca o regime da 12.850, não é acordo de não persecução penal. Tá? Mas vamos lá, vou explicar o parágrafo primeiro. É o seguinte, diz assim, para aferir a pena mínima combinada ao delito, o promotor leva em conta dados que vão indicar causas de aumento ou de diminuição. Se houver presença de causa de aumento ou de diminuição, quando há uma individualização da pena, quando a pena é aplicada, pode acontecer da pena ficar menor do que o mínimo ou maior do que o máximo, combinado no tipo penal. Vocês já estudaram isso. Então, se houver a incidência dessas causas, tanto de aumento como de diminuição, é possível estabelecer uma adequação desse pressuposto objetivo. É isso que eu estou querendo destacar com vocês aqui. Tudo bem? Ficou claro? Se, por exemplo, a pena mínima é de 2 anos, mas existe concurso material de crimes e o somatório vai para 4, já não dá para aplicar o acordo de não persecução. É isso que eu estou dizendo. Vamos pensar que existe aqui um concurso material de crimes de corrupção, 3 crimes de corrupção com pena mínima 2 anos. Se você somar, dá 6. Você já não consegue mais o requisito objetivo que eu falei, pena mínima inferior a 4. Vocês entenderam isso, gente? Ficou claro isso aí? Perfeito? Ficou bom? Entendeu, né, Marcelo? Isso. Depois esse link fica à disposição, vocês podem voltar, rever essa explicação que eu estou passando para vocês, tá? Até assimilar a ideia. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós esgotamos aqui, basicamente, essa visualização dos pressupostos objetivos. Vamos agora tratar das condições. Até vou chamar isso de condições que ficam a cargo do Ministério Público, né? Colocar essas condições no acordo, né? Condições. Gente, entendam essas condições da seguinte maneira, tá? Entendam essas condições como sendo, na verdade, a própria resposta punitiva, tá? Porque são condições que, quando cumpridas, vão chancelar o cumprimento da pena. Então, as condições equivalem à própria resposta punitiva. Vocês vão ver que elas são de média gravidade em relação a infrações de média ofensividade. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira é muito interessante, a primeira condição que o promotor vai colocar no acordo, né? A condição de reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto impossibilidade de fazê-lo. E, com isso, evita-se a judicialização de uma demanda civil. Aqui a gente acaba nos aproximando muito do modelo da transação penal e da composição civil dos danos da Lei 9.099/95. É que lá é para infração de menor potencial ofensivo. Mas aqui o efeito é similar,
Por quê? Porque se houver o compromisso de reparar o dano, você evita uma demanda civil. Você faz um acordo no penal e evita uma demanda na esfera civil. Isso é muito interessante quando há crime contra a administração pública e improbidade administrativa. E agora também a lei anticrime cria o acordo de não persecução civil, que pode ser, na verdade, uma extensão desse dispositivo, que é o inciso 1º do 28A. Né? Reparar o dano ou restituir a coisa, e com isso você evita, na prática, a necessidade de uma judicialização de uma demanda civil. Olha uma outra condição que o promotor pode colocar lá para ver se você aceita ou não. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. Ora, aqui quando se fala em renunciar voluntariamente, o indivíduo, por exemplo, ele está com recursos públicos que ele desviou da prefeitura num crime de corrupção. Ele faz o acordo de não persecução, o que ele vai fazer? Ele vai se comprometer a renunciar àqueles valores e devolver espontaneamente aos cofres públicos esse dinheiro. Veja, por quê? Porque ele é produto do crime de corrupção. Então não faz sentido nenhum ficar com esses recursos. E aí o Ministério Público ganha com isso, por quê? Porque evita também a necessidade de judicializar uma medida cautelar de indisponibilização de bens, de busca e apreensão de bens. Você também evita aqui, ó, evita-se a judicialização de medidas cautelares que necessariamente tornariam tudo muito mais moroso, muito mais complexo, né? É claro que essa renúncia precisa ser bem negociada com o Ministério Público para se definir exatamente o que é produto, proveito ou instrumento da prática de crime. Tudo bem? Então, até aqui nós estamos aí verificando essas condições, né, para racionalizar a jurisdição, tornar a jurisdição mais adequada, mais bem aplicável, desburocratizando e desentulhando o Poder Judiciário de um excesso muito grande de demandas. Tá bem? Muito bem. E agora nós vamos entrar em algumas situações aqui, que são condições que vão equivaler a penas restritivas de direito, né? As condições, como resposta punitiva, elas equivalem, eu vou destacar isso aqui, ó, entre parênteses até, equivalem a penas restritivas de direito prontamente aplicadas. Tá bem? Então vamos lá. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito. Tá, isso aqui já está no Código Penal, né? Diminuída de 1 a 2/3 no local a ser indicado pelo juiz de execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Então, aqui nós estamos nos utilizando, nos valendo das penas restritivas de direito, no sentido de estabelecer a pronta aplicação delas, para evitar o processo, evitar desgaste, então elas já são aplicadas de plano aqui imediatamente. Detalhe importante que temos que chamar atenção, gente, eu vou falar disso mais à frente aqui de maneira mais detalhada, mas já estou chamando atenção para isso. Olha aqui, presta atenção nisso. Fez o acordo, homologou, o que o juiz de garantias vai fazer? Ele remete os autos ao juiz de execução penal, onde vai ser parametrizada essa pena e fiscalizado o seu cumprimento, até extinguir a punibilidade. Já vou falar isso para vocês daqui a pouco, tudo bem? Mas você evita toda a fase de cognição, você pula a fase de cognição e vai para a fase de execução. Como já aconteceu nos termos de ajustamento de conduta na esfera civil, né? Você cria um título e já executa. Já pula da fase investigatória para a fase de execução, evitando a fase cognitiva, tá? Aqui eu destaquei o seguinte, ó, o acordo de não persecução homologado judicialmente deve ser submetido ao juiz da execução penal para fiscalização, cumprimento integral do acordo que gera a extinção da punibilidade. O cumprimento integral gera o quê, gente? Repito, extinção da punibilidade. Cumpriu o acordo? Juiz da execução fiscalizou. Cumpriu o acordo? Extingue a punibilidade. Ah, professor, e se descumprir? O que acontece? Descumpriu o acordo? O que acontece? O juiz de execução informa o MP para oferecer a denúncia. Simples assim. Aí o MP é informado para que ele, então, ofereça a denúncia à lei. Cumprimento do acordo, o juiz de execução informa o MP para oferecimento da denúncia. Por quê? Porque quando cai o acordo,
volta, na prática, o quê? O juízo positivo acusatório. Caiu o acordo, vigora o quê? O juízo positivo acusatório do promotor. Ou seja, dever legal de acusar. Simples assim, tá? Temos também uma outra medida, uma outra condição que também é pena restritiva, né? Pagar prestação pecuniária a ser estipulada, nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou interesse social, a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Claro, se o indivíduo desviou dinheiro de uma estatal, de uma empresa pública, de uma autarquia, a ideia é que ele estabeleça uma prestação pecuniária para aquela atividade afeta que foi desfalcada com a prática do crime, né? Tudo bem? O que mais? Cumprir por prazo determinado qualquer outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível à infração penal imputada. Aqui nós estamos tratando de uma cláusula geral. Aqui nós criamos uma cláusula geral bem abrangente, que pode inserir outras providências. Um colega amigo promotor dando uma aula dessa me falou que poderia colocar aqui também uma condicionante que seria, por exemplo, o investigado assumir um período de inelegibilidade, né? Pode ser praticado um crime eleitoral, por exemplo, ele assume um período para não disputar a eleição, ele se compromete a ficar com seus direitos políticos suspensos por um determinado período, ou se compromete a não disputar pleitos, né, durante um determinado período, sob pena de não ter aqui o acordo cumprido e a possibilidade de se ingressar com a ação na prática, tá? Qualquer dúvida, gente, deixa eu ver aqui. Alguém está com dúvida aqui, deixa eu ver. O tópico referente à prestação pecuniária, sim. Prestação pecuniária, gente, é uma pena restritiva de direito, como qualquer outra. Pagamento em dinheiro, né, para punir o agente que praticou o crime. E aqui a norma orienta que as entidades públicas ou de interesse social que vão se beneficiar da prestação pecuniária devem ser aquelas que tenham a função inerente a proteger os bens jurídicos lesados com o crime. Muito simples. Nós estamos querendo fazer uma contraprestação, uma composição justa entre a lesividade do crime e a recomposição do dano. E não há maiores dificuldades quanto a isso. Tudo bem, gente? Tudo bem, tranquilo até aqui? Né? Tá bom, Laura? Compreendeu bem isso? Tudo bem. Bom, o acordo de não persecução, ele gera uma resposta punitiva imediata e pré-processual. Isso a gente já falou. Eu estou reafirmando aqui no material só para deixar mais ou menos organizado isso. Gera uma resposta punitiva imediata pré-processual. E veja, diante disso, gente, para orientar a elaboração desse acordo, além dessas condições e desses pressupostos que eu acabei de falar, eu quero destacar algo importante. É necessário que haja aplicação do princípio constitucional da individualização da pena e também do postulado normativo do devido processo legal substancial na formação do acordo de não persecução penal e na sua execução. Entendam isso que eu quero dizer, gente. Eu não estou dizendo que nós vamos individualizar e quantificar e dosar a pena, não é isso. Eu estou dizendo que esses princípios e postulados constitucionais devem imantar, inspirar o acordo de não persecução na sua formação e na sua execução, para estabelecer balizas. E o juiz de garantias pode e deve controlar a boa aplicação desses princípios e postulados no caso concreto. Eu chamo a atenção até porque o acordo de não persecução é um negócio jurídico processual, passível de análise e de convolução pelo Poder Judiciário. É um negócio jurídico processual como outro qualquer. E a doutrina hoje é muito firme em dizer que nós temos o que chamamos de devido processo legal negocial, que orienta a restrição de direitos
imposição de deveres através de um negócio jurídico processual. Isso, hoje, sem dúvida nenhuma, orienta e vai balizar o acordo de não persecução, como faz também nos negócios jurídicos processuais do processo civil, da mesma maneira. E aqui nós vamos ter, então, duas balizas interpretativas que eu já falei para vocês em sala de aula, que orientam a interpretação e aplicação do devido processo como postulado normativo. Quem lembra dessa aula sabe do que eu estou falando. Devido processo é postulado normativo para balizar e equilibrar o quê? Valores constitucionais antagônicos. Valores constitucionais antagônicos, o interesse do Estado na investigação e informações e a proteção do direito de liberdade do cidadão, tendo a redução do poder de punir no caso concreto. Então, cuidado. Quais são as balizas interpretativas que vão talhar na prática o devido processo substancial? Lembram disso? Vedação ao excesso e vedação à infraproteção. Esses dois vetores que orientam o devido processo vão servir para que o juiz controle, pela ótica da proporcionalidade, as condições que estão sendo apresentadas. Nós não podemos estabelecer condições muito brandas para infrações que têm uma maior gravidade, mas também não podemos impor condições muito drásticas para situações mais brandas. Há que se ter o quê? Um equilíbrio. E quem fará esse controle é o juiz de garantias. Ele é que fará numa audiência que eu vou mostrar para vocês já, seguindo a lógica do sistema acusatório. O juiz não vai fazer uma checagem apenas dos aspectos formais que eu acabei de falar. Quer dizer, verificar a pena mínima, se é menor que 4, verificar se tem reparação do dano, não é só isso. Ele vai além. O juiz de garantias vai checar o próprio aspecto principiológico dos postulados do devido processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, para validar esse acordo. Para que esse acordo não tenha risco de representar um arbítrio estatal. O juiz de garantias é um juiz que controla e cuida dos direitos fundamentais nesse aspecto. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é muito importante destacar aqui. Tudo bem? Então, nós esgotamos aí os pressupostos objetivos, positivos, falamos das condições e vamos falar agora do quê? Pressupostos negativos do acordo. Tem. Professor, o que são pressupostos negativos do acordo? Pressupostos negativos são aqueles que, se estiverem presentes, não dá para fazer o acordo. Pressupostos negativos são aqueles que, se porventura acontecerem, eles estão delineados no parágrafo 2º do 28A, se qualquer um deles acontecer na prática, inviabiliza-se, obsta-se a possibilidade do acordo de não persecução penal. Então, vamos lá. Primeiro pressuposto negativo. Não caberá acordo de não persecução se for cabível a transação penal, que é de competência do GCRIM. Aliás, se houver matéria de competência do GCRIM, nem o juiz de garantias atua. Isso está expresso já. Né? O juiz de garantias não atua quando há competência do GCRIM, o juiz de garantias não atua quando há foro por prerrogativa de função. São jurisdições especializadas que estão pré-estabelecidas no plano constitucional. Então, veja, não tem juiz de garantia se tiver GCRIM. E se tiver transação penal que é de competência do GCRIM, não há que se falar em acordo de não persecução. Por que não há que se falar em acordo de não persecução? Por uma razão muito simples. Se houver a possibilidade de transação penal, há um direito público subjetivo do investigado de primeiro gozar da proposta de transação. É mais benéfica. A proposta de transação é muito mais benéfica que o acordo de não persecução. E se há um parâmetro legal para a oferta da transação, esse parâmetro é incompatível com a oferta do acordo de não persecução. A transação é mais benéfica, né? E o juiz terá que devolver os autos ao Ministério Público para que seja feita nova proposta adequada ao suporte fático subjacente. Né? A transação é mais benéfica. Quem que vai fazer esse controle aqui? Obviamente, o juiz de garantias, que vai fazer o controle de legalidade da proposta e devolver os autos ao MP para que
eventualmente oferte a transação penal, remetendo os autos ao juízo, ao GCRIM, para que lá haja a convolução e a homologação da transação. Agora, veja, interessante, eu até falava com o Renan esses dias, num caso que nós temos lá, da possibilidade de se impetrar um habeas corpus, né, Renan? Num caso em que havia possibilidade de transação penal e foi ofertado um acordo de não persecução. Ora, se o juiz abre para o investigado aceitar esse acordo de não persecução numa hipótese que cabe transação, o juiz se torna autoridade coatora. E aí nós poderemos impetrar um HC no próprio Tribunal de Justiça, para que o tribunal, então, faça esse controle que o juiz se absteve de fazer na vara competente. Tudo bem, gente? Então, cuidado com isso. Né? Pressuposto negativo. Se houver possibilidade de transação, não há que se falar em acordo de não persecução. Veja, que a lei nem fala suspensão condicional, porque a suspensão condicional é no curso da ação penal. A transação é pré-processual, como é o ANPP. Tá? O investigado pode se beneficiar de uma interferência de ofício do juiz de garantias? Será que ele pode? O juiz de garantias pode, de ofício, falar, olha, eu estou controlando aqui, não pode. Não pode oferecer transação, tem que oferecer, não pode oferecer acordo de não persecução, tem que oferecer transação. Pode. Pode porque o código é expresso em dizer que o juiz de garantias não pode agir de ofício, para imprimir restrição de direitos fundamentais. Não pode agir de ofício para impulsionar a persecução penal, mas pode agir de ofício para tutelar direitos fundamentais. E aqui, no caso, ele poderia agir de ofício sem problema algum, no meu modo de entender, fazendo esse controle da proposta ofertada inadequadamente pelo Ministério Público, com condições muito mais gravosas do que aquelas que são inerentes à transação penal. Tudo bem até aqui, gente? Maravilha. Próximo pressuposto negativo que, se tiver vigorando, não tem como acontecer o acordo de não persecução. Para aqueles que são reincidentes, criminosos habituais, que atuam aí na senda criminal de forma profissional. Porque, veja, gente, se nós cairmos nessas hipóteses aqui, não tem como ter acordo de não persecução. Se o indivíduo for reincidente, já não vai ter condição, né? Agora, se ele é um criminoso habitual, se ele pertence a uma organização criminosa, aí é caso de acordo de colaboração premiada, né? Se for fazer um acordo penal, não vai ser acordo de não persecução, vai ser acordo de colaboração. E aí nós vamos aplicar o artigo 4º, parágrafo 14, coloquei inciso aqui, mas é parágrafo 14, da Lei 12.850. Tudo bem, gente? Parágrafo 14 da Lei 12.850, né? Agora, o próprio dispositivo que trata dessa situação lá no Código, que é o inciso 2º do parágrafo 2º, diz que é possível abrir exceções quando se tratar de infrações pretéritas insignificantes. Se o indivíduo praticou algumas infrações, ele é reincidente em infrações penais de baixa ofensividade, chamada de infrações insignificantes aqui pelo legislador, né? Eu entenderia isso como infrações de menor potencial ofensivo, teoricamente ele poderia, sim, gozar do acordo de não persecução. O indivíduo tem lá uma lesão corporal leve de uma briga que ele teve há 15 anos atrás, né? É claro que nesse caso aqui ele poderia, sim, gozar de um acordo de não persecução. É para essas hipóteses que a norma foi pensada, tá? Outro pressuposto negativo, né? Não ter sido investigado, beneficiado nos últimos 5 anos com a NPP, transação penal e suspensão condicional do processo. Veja que aqui o legislador envolveu todo o sistema de justiça consensual. Se você usar um desses benefícios, você fica obstado para os demais. Então, se o indivíduo já usou suspensão condicional há 1 ano, 2 anos, ou transação penal há 1 ano, 2 anos, ele não vai fazer acordo de não persecução. Está aí. A regra é muito clara nesse aspecto, inciso 3º do parágrafo 2º, pressuposto negativo, tá? É vedado acordo de não persecução também para crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher por razões de se tratar do sexo feminino, né? Violência de gênero, doméstica. Isso até é matéria sumulada, né? Nós não podemos nem aplicar os benefícios da justiça consensual da Lei 9.099, muito menos acordo de não persecução também não cabe. O que poderá ser caso de aplicação é do sursi penal, né?
lá do artigo 78 do Código Penal. Mas, justiça penal consensual, não. Justiça penal até pode ser o caso, né? Tá? Tudo bem. Formalidades do acordo. Quais são as formalidades que o juiz de garantias fará um controle? Né? O juiz de garantias fará o controle extrínseco, formal, né, do próprio acordo enquanto instrumento, enquanto ato a ser homologado. Né? Então, o que deve-se ter esse acordo? Esse acordo deve ser feito por escrito, com a descrição das condições propostas pelo Ministério Público, basicamente. Basicamente é isso. Né? Um acordo com as condições que forem tabuladas e negociadas com o advogado do investigado e o promotor. Terá que ter a participação do membro do MP, claro, e também a participação do investigado e seu defensor. Isso está claro no parágrafo 3º do artigo 28. Para que haja espaço de negociação, tem que ter o advogado, o defensor, para orientar, inclusive, se é caso de fazer, quais os limites desse acordo. Tudo isso é papel do advogado, é prerrogativa do advogado. Ele participa e assina junto esse documento escrito chamado Acordo de Não Persecução Penal. Tudo bem? Então, sem maiores problemas quanto a isso, tá? Feita essa formalização, levada ela aos autos, a lei manda que o juiz faça ou designe uma audiência de homologação do acordo, que me parece muito parecido com aquela audiência preliminar da Lei 9.099, né? E muito parecido também com a audiência de custódia, porque é uma audiência de checagem de legalidade de atos investigatórios. Basicamente é isso, é uma audiência que nós nos utilizamos para checar, para verificar a legalidade, né, a aplicação adequada das normas e dos direitos fundamentais do investigado no plano investigatório, dos atos investigatórios que estão sendo praticados. Quem deverá presidir essa audiência de homologação do acordo? O juiz de garantias. É a atribuição dele. Ele, juiz de garantias, é quem vai ser responsável por essa audiência, ele que vai designar, né, para análise e controle da legalidade do acordo e dos atos investigatórios envolvidos nesse acordo, né, por se tratar, gente, agora eu vou chamar a atenção disso, por se tratar de cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, nós estamos tratando de restrição de direitos fundamentais, nós estamos delimitando o poder de punir do Estado. Isso pressupõe o quê? Pessoalidade. O investigado tem que estar diante do juiz, e o juiz tem que vivenciar isso junto com o investigado, com o seu defensor e com o membro do Ministério Público, meu Deus do céu. Não, isso não tem como. Tá? Até para que o juiz faça algo que a lei impõe a ele, que é checar a voluntariedade do investigado. Para ouvir o investigado, não só assina o acordo, né, mas perante o juiz, o investigado tem que manifestar a sua vontade de formular o acordo livre e orientada pelo seu advogado. Não é? E nessa audiência, inclusive, é o momento já para se imprimir a execução do acordo no que tange a confissão. Essa confissão já vai ser feita na presença do próprio juiz. Então, o indivíduo já assume a voluntariedade e já cumpre a primeira condição que ele assume, que inclusive é pressuposto, que é confessar aquilo que ele fez na presença do promotor e do juiz. E aí já se faz o controle de legalidade, o juiz homologa normalmente e submete os autos ao juiz de execução da pena, para acompanhar a execução, fiscalizar e, eventualmente, extinguir a punibilidade. O juiz pode se negar a homologar o acordo se ele verificar que não há livre manifestação da vontade, né? Se, por alguma razão, o indivíduo também não é capaz de manifestar essa vontade, não está devidamente representado, né? Ou se verificar que aquele advogado não tem uma relação de confiança, enfim, uma série de situações podem acontecer, né? E aí, nesse momento, o juiz deve advertir o investigado dos efeitos do acordo e das consequências do seu não cumprimento. A partir daí, né, o indivíduo sai consciente, sabendo efetivamente desse acordo, do que deve ser feito e do que vai acontecer a partir dali. Tudo bem? Tá? Ele vai ser direcionado para a Central de Penas Restritivas de Direito, que nós temos aqui na nossa comarca, para ser orientado a, né, dar cumprimento nas condições. Tudo bem? Tudo bem? Quer dizer, onde se lê condições, veja, pena aplicada imediatamente. Né? Vamos lá, então. O juiz homologou o acordo. Remeteu os autos ao juízo da execução da pena para parametrizar, fixar essas medidas alternativas e ocorrer a fiscalização do cumprimento do acordo. Pergunta importante que eu quero colocar aqui.
Essa decisão do juiz que homologa o acordo faz com a julgada material? Pergunta é essa. A decisão do juiz que homologou faz com a julgada material ou é cláusula rebus sic stantibus, como acontece em qualquer incidente de execução da pena? Estou colocando uma discussão que ainda não vi suscitada na doutrina, mas que é uma discussão que me atormenta, porque ela aconteceu na transação penal e ela vem simetricamente para o acordo de não persecução. Porque, veja, se faz com a julgada material assumir o acordo e não cumpre a condição, poderia-se dizer assim, bom, agora o MP fica obstado de oferecer a denúncia. Não é isso? Ficaria obstado de oferecer a denúncia. Né? Agora, o entendimento da jurisprudência do Supremo não é esse. Nós estamos diante de uma cláusula rebus sic stantibus. O que é isso, professor? Ora, é uma situação processual que se modifica em razão da modificação dos fatos. É cláusula rebus sic stantibus. Não há coisa julgada. Por quê? Porque se na prática, não se cumpre o acordo, o que está acontecendo? Por mais que ele tenha sido homologado judicialmente e não haja recurso, tenha passado o prazo para recorrer dessa decisão que homologou o acordo de não persecução, por mais que tenha passado esse prazo, e aí diríamos, pô, transitou em julgado, né? O efeito imediato é não oferecer a denúncia. Não. Se houver o descumprimento da condição, a cláusula rebus sic stantibus, a condição fática modifica-se e há a possibilidade, então, de ofertar a denúncia. Isso está materializado, gente, na súmula vinculante 35 do STF, que já já estabelecia esse entendimento para a transação penal. Então, veja, se um indivíduo assumia entregar uma cesta básica para uma entidade de caridade lá na transação penal, enquanto ele não entregasse, não extinguia a punibilidade. É que lá na transação é num ato só. Você não manda para juiz da execução, nada disso. Você pratica a condição, é uma condição só, você cumpre, extingue a punibilidade. Aqui não, vai para a execução. Enquanto na execução estiver lá sendo cumpridas as condições que são medidas punitivas alternativas, né, ocorre a fiscalização até extinguir a punibilidade. Agora, se for descumprida a condição, libera-se o MP para oferecer a denúncia. É isso que vai acontecer. Na prática é isso. O acordo de não persecução não homologado, o juiz pode não homologar e devolver para o MP. O que o código fala que vai acontecer a partir daí, então? O juiz não homologou. Por quê? Porque não há condições para homologar. Porque ele é desproporcional, as condições são desproporcionais. Ou existe uma ilegalidade formal, ou uma ilegalidade substancial. O que o juiz faz? Submete ao MP. O MP pode fazer o quê depois do acordo de não persecução? Ele tem que oferecer a denúncia? Não. A lei permite que ele faça o quê? Complementação investigatória depois do acordo de não persecução, aplicando o artigo 16 do Código, por meio de uma cota ministerial. Então, não fez o acordo, o MP se arrependeu, mas ele pode olhar e falar, bom, eu acho que é caso de avançar na investigação, né? Eu acho que eu vou precisar de mais elementos aqui. Ele pode aprimorar o contexto probatório da investigação? Pode. Pode aplicar a complementação investigatória, requisitando ao juiz, requerendo ao juiz que requisite ao delegado novas diligências investigatórias. E é importante que o juiz autorize isso, gente, para que não haja o crime de abuso de autoridade do artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade, que é postergar investigação de maneira infundada, né? Ficar postergando uma investigação de maneira infundada, sem autorização judicial expressa, é crime de abuso de autoridade, porque é espaço para fomentar a corrupção, né? Espaço para espoliar o cidadão. Então, na prática, esse artigo 31 aí, da Lei de Abuso de Autoridade, cria um tipo penal que, se não for aplicada devidamente ao artigo 16 do Código de Processo Penal, na prática nós teríamos um problema de abuso de autoridade, tá? Oferecimento da denúncia por parte do MP pode acontecer de imediato, né? E o oferecimento da denúncia é perante o juiz de garantias, gente. Aí, ó, eu vou repetir isso até vocês guardarem. O juiz de garantia esgota a sua competência pela fase do processo, quando ele recebe a denúncia. Então, é feito o oferecimento, o juiz de garantias é quem vai ser a autoridade competente para decidir sobre o recebimento da denúncia. Então, ele recebe a denúncia, esgota a sua competência, ingressa, portanto, já aí um indivíduo é citado para apresentar a defesa escrita em 10 dias perante o juiz da causa. Tá? Veja, outro dado importante que o Código nos traz, ó, do acordo de não persecução, quando ele não é homologado, a vítima tem o direito de ser intimada do descumprimento ou da não homologação.
Sabe por que a vítima tem direito, e isso não está escrito no código, mas vocês precisam saber, por que a vítima é intimada do descumprimento do acordo ou da não homologação? Porque a vítima pode querer o quê? Fiscalizar o oferecimento da denúncia por parte do MP. E se o MP ficar inerte, a vítima pode o quê? Ingressar com ação penal privada subsidiária da pública. Aí, ó. Por isso que a vítima é intimada do descumprimento, para que agora ela fiscalize a atuação do MP. Verifique se o MP vai ou não ofertar no tempo e no prazo razoável, ou se ele vai ficar inerte. Se ele ficar inerte, aí a vítima vai e assume a titularidade ativa, que é expandida na ação penal privada subsidiária da pública, né? E também a razão dessa intimação da vítima é diante da possibilidade da vítima se habilitar como assistente de acusação também, né? A vítima pode se habilitar como assistente de acusação aí no curso da ação penal, daí o direito dela ser comunicada, né? O acordo de não persecução, quando houver o descumprimento das condições, o MP deverá comunicar o juízo para que haja uma rescisão formal, né, e posterior oferecimento da denúncia, tá bem? Essa rescisão é a maior prova de que o acordo, mesmo quando homologado, é cláusula rebus sic stantibus e não faz coisa julgada material. Ele é rescindido mediante fato novo, tá? Então, isso aí fica muito claro pela própria formatação legal do Instituto, tá? A rescisão do acordo de não persecução pode ser... Isso porque também, gente, houve uma evolução doutrinária com as possibilidades de rescisão dos acordos de colaboração premiada quando não se cumpriam as cláusulas, né? Tá? Então, isso veio tranquilamente aqui para o acordo de não persecução. A rescisão do acordo de não persecução pode ser utilizada como fundamento para o MP não oferecer o benefício legal da suspensão condicional do processo no curso da ação penal. Isso é algo novo. Isso é algo novo, isso não existia. Isso estava na resolução 181 e foi matéria legislada para que o MP possa quebrar a confiança com aquele que não cumpre o acordo de não persecução. Quem não cumpre o acordo de não persecução não é uma boa pessoa para formular o acordo de suspensão condicional do processo. Então, se você quebra a confiança com o Ministério Público lá no acordo de não persecução, mesmo com o oferecimento da denúncia havendo condições de suspensão condicional do processo, não há como oferecer. Então, nós temos agora no Código uma hipótese obstativa de suspensão condicional do processo que não está na Lei 9.099, está no nosso Código de Processo Penal. Importante destacar, o acordo de não persecução não gera registro de maus antecedentes, não gera reincidência, apenas gera registro para fins de se evitar nova proposta de acordo no prazo de 5 anos, né? Para o acordo de não persecução, para a transação e suspensão condicional do processo, tá? O juiz competente para decretar a extinção da punibilidade com o cumprimento das condições do acordo de não persecução. Qual que é esse juiz? Será que é o juiz de garantias, juiz da causa ou juiz da execução da pena? O que vocês acham? Na verdade, o Código não se aventura a dizer quem é o juiz, ele fala juiz competente. Por quê? Porque isso vai depender da condição da ação penal e da persecução. Pode ter ocorrido um desmembramento e a ação penal agora está sob a chancela do juiz da causa que está instruindo o processo. Então, ele é que vai extinguir a punibilidade. Pode acontecer do processo ainda estar parado no juiz de garantias, cumpriu-se imediatamente ali as condições, pode acontecer do juiz de garantias extinguir a punibilidade. Então, o Código aqui ele não estabelece uma regra de competência rígida, dizendo quem é que tem competência para decretar a extinção da punibilidade quando no cumprimento das condições. Tudo bem? Tudo bem, gente? E agora a inovação mais interessante que eu vejo é a que está no parágrafo 14, do artigo 28A, que é o último parágrafo, que cria um recurso administrativo interna corporis, em face da recusa do MP em oferecer o acordo de não persecução. Veja que interessante, gente. Veja que interessante isso. Isso eu vou colocar de forma muito clara aqui. Se o indivíduo é detentor do direito de ser a ele submetido à proposta de acordo, o MP não formula, ele pode recorrer dessa inércia do promotor ao órgão de instância superior que vai ter competência para rever isso. O prazo é de 30 dias. Por que o prazo é de 30 dias? Porque no artigo 28, parágrafo 1º, já se criou também esse recurso contra o arquivamento promovido pelo MP. Né? E o prazo é de 30 dias lá, então, por analogia, que também não está fixado o prazo, mas nós entendemos que o prazo também tem que ser de 30 dias.
para pedir a revisão dessa postura omissiva do membro do MP perante o órgão de instância superior, que vai avaliar e verificar se é caso ou não de ofertar esse acordo de não persecução. Agora, vamos pensar uma coisa importante. O MP oferta o acordo, as condições e os pressupostos estão presentes, e o juiz se nega a homologar. Ah, houve alteração aí? Houve. Aí cabe recurso em sentido estrito. Agora é o seguinte, o juiz se negou a homologar a proposta de acordo devidamente apresentada. Essa decisão do juiz é uma decisão interlocutória que desafia hoje, por menção expressa no artigo 581, recurso em sentido estrito. Isso vai despencar na prova da OAB. Isso é decoreba, tem que saber, vai cair na prova. Se você gravar isso, é uma questão a mais que você vai acertar. Tudo bem? Então, isso está lá no artigo 581, foi colocado mais um inciso no artigo 581 do Código de Processo Penal. O inciso... Olha lá, a redação está especificamente no inciso 15 do artigo... Aliás, 25, perdão, do artigo 581, que recusaram a homologação de proposta de acordo de não persecução previsto no 28A. Vou até colocar aqui, artigo 581, já com a alteração trazida pela Lei Anticrime, inciso 25, tá? Contra a decisão que se nega a homologar a proposta de acordo de não persecução penal. Vejam quanta coisa a gente falou, gente. Conseguimos aí vencer e superar esse tema bastante árduo e complexo, cheio de detalhes, né? E tal. Peraí, eu acho que tem alguma dúvida aqui. Professor, tem algum meio da vítima se opor ao acordo de não persecução penal? A lei não fala expressamente disso. Boa pergunta, viu, Beatriz? A vítima pode se opor à promoção do arquivamento, tá? Até porque ela não pode se habilitar como assistente de acusação na fase investigatória, para estabelecer uma interferência direta, tá? Não tem, mas a pergunta é muito interessante aí, viu? Se eu posso mandar essa lousa para vocês, esse resuminho mastigado? Posso. Você vejam que hoje o professor ele faz tudo. Ele cobre o escanteio, cabeceia, abre a lousa, coloca a lousa, tira a lousa, escreve, manda para o aluno hoje nem anotar a aula ele precisa, né? Na minha época não era fácil assim não, hein, gente? Está cada dia melhor esse sistema aqui nosso do Google Meet, né? Mas eu estou me adaptando, estou gostando. Não, sem problema, nós vou mandar o link, tá? E esse material para servir de eixo de estudo para vocês aí, tá bem? Mas agradeço imensamente aí a participação de todos. Acho que conseguimos aí nos acertar, né? 6 páginas de anotação, Esther. Que coisa maluca, hein? Mas pelo menos você saiu sabendo tudo de acordo de não persecução penal, né? Tá certo? Mas, gente, eu agradeço imensamente aqui, tá? Vamos nos falando, tá? Depois eu mando o link dessa aula para vocês acompanharem com mais calma, rever os pontos, anotar alguma coisa que faltou, e mando também esse material que nós estamos produzindo aí de anotação na nossa lousa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos, tá? E até semana que vem, porque sexta-feira é feriado, né? Então nós nos vemos aí semana que vem, tá bom, minha gente? Muito obrigado, um bom descanso, feliz Páscoa para todos aí, tá?